Queridos, a semana teve um título muito interessante. E o título está expresso ali: Vire a página. Quem pôde acompanhar os temas da semana, viram que realmente foram temas muito impactantes da Palavra de Deus. E nós tivemos a ideia de um livro, né? E as páginas vão sendo viradas, capítulos vão sendo apresentados. E isso representa também a história da sua vida. Cada vida poderia ser um livro, uma biografia. E tem circunstâncias da vida que realmente merecem ser escritas, né, para poder ficar para as gerações. E você sabe que chegou o momento de nós pensarmos no ponto final da nossa semana, o último dia sobre os temas Vire a Página. E aqui foi expresso que é Deus quem coloca o ponto final. Porque a nossa história está sendo conduzida por Deus. Deus conduz a história desse planeta, apesar de que em alguns momentos parece que o mal está dominando. Deus, ele já tem um plano para dar um ponto final, e o final da história é feliz. Eu trouxe aqui um livro muito sugestivo, o título dele, e é uma raridade, viu? Quem tem, guarda com carinho, porque é difícil achar esse livro aqui. Mas o título dele é A Mão de Deus ao Leme, do pastor Enoque de Oliveira. Uma preciosidade esse livro. Aqui conta a história do despertamento do movimento do advento, mostrando como a mão de Deus está ao leme, quando nós estamos agora vivenciando o que chamamos do tempo do fim. Muitas coisas acontecem no tempo do fim, mas a mão de Deus está ao leme. E é Ele quem vai colocar um ponto final na história. Eu quero apresentar aqui deste livro uma história bem interessante. Ontem eu apresentei na igreja uma história do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, lá na Europa, e uma história muito forte de Corrie ten Boom, né? Ontem o tema foi sobre perdão, e ela foi uma pregadora a respeito do perdão. Hoje eu vou mostrar aqui uma história de Hans. Hans era um soldado alemão, e ele era adventista do sétimo dia. Ele tinha no seu coração a expectativa de ver Jesus voltar. E um dos sinais da volta de Jesus é o quê? Guerras e rumores de guerras. Aqui conta que Hans, um jovem soldado alemão, ele estava agora avançando com a sua divisão em direção a Moscou, na Rússia. E durante essa longa marcha, através de caminhos cobertos de neve, era inverno, difícil, né? Se deslocar no inverno. Os seus pensamentos se concentravam, sabe aonde? No seu lar. E ele lembrava da sua igreja, lá na Alemanha. E ele pensava de forma nostálgica, sentindo saudade daqueles momentos de culto, de adoração, onde eles tinham liberdade, onde eles tinham uma vida comum, né? Sem guerra. E agora estava enfrentando uma guerra que ele não sabia se iria voltar vivo para casa ou não. Forçado a ter que se alistar, né? Se apresentar, e ele estava agora indo para lá, para Moscou. Conta-se que eles chegaram numa vila, e era uma vila que estavam todos indo embora naquela região, todos fugindo, porque um sangrento massacre ia acontecer naquela guerra ali, naquela região. E eles estavam já em terras supostamente inimigos, né? Na Rússia. E ele não sabia falar russo. E aquelas pessoas não entendiam então o que eles diziam e vice-versa. E eram poucos os que estavam ali. De repente ele teve que entrar numa casa e tinha um senhor de idade arrumando seus pertences nas pressas de ir embora dali. E ele pensava, será que em algum momento eu vou encontrar alguém que tem a mesma fé que eu lá na Rússia, né? Ele não foi para a guerra para matar as pessoas. Ele estava envolvido no contexto daquilo, numa experiência trágica, né?
E ele não queria matar pessoas, ele estava sendo obrigado a vivenciar aquilo ali. E quando ele viu aquele senhor, conta que ele olhou o senhor já de idade, arrumando as suas coisas, e viu que o senhor botou um livro na mochilinha dele para ir embora, né? E quando ele olhou o livro, era uma Bíblia. E esse soldado, chamado Hans, pediu para o senhor, demonstrando assim, né? Posso ver? Mas eles não sabiam se comunicar ali. E aí ele permitiu. Não, olha, pode ver. Ele pegou, era a Bíblia, e ele pensou, esse homem é cristão, né? Como eu. Mas qual será a fé deste homem? E ele teve uma ideia. E conta aqui no livro que a ideia que ele teve, pensando, né? Será que ele seria alguém que conhece a palavra de Deus e tem a mesma fé que eu? Queridos, diante dessa história, diz que ele abriu a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 12. Por quê? Porque Apocalipse 14, 6 a 12 mostra a última mensagem de misericórdia para o mundo no tempo do fim. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai ao Criador e não à criatura. Ali falou, ó, caiu Babilônia, saia dela, povo meu. E Babilônia representa as corporações religiosas, as instituições que acabam não se comprometendo com a palavra de Deus para trazer a verdade, de fato, ao ensino, né? Depois, essas mensagens terminam. Aqui está a perseverança dos santos. E quem são? O povo que está esperando Jesus voltar. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Quando esse soldado alemão viu na Bíblia daquele senhor de idade, Apocalipse 14, com linhas vermelhas anotadas, brilhou no coração dele a possibilidade de que, olha, esse homem gosta dessa parte da Bíblia. Ele não tinha como conversar, mas porque estava em vermelho anotado o capítulo e os versículos, ele pensou, será que ele crê nas mensagens angélicas? E aí ele teve uma ideia, vou abrir em outro lugar. E o outro lugar que ele abriu, o que vocês acham? Mateus capítulo 24, que é o tema de hoje. Mateus capítulo 24, especialmente no versículo 14. Veja o que está escrito lá. Quem poderia aproveitar para nos ajudar nesta leitura? Vamos abrir a Bíblia. Apocalipse 24, versículo 14. O que diz o texto de Mateus 24, 14? Vamos ler juntos? Me ajude nesta leitura. Encontre aí na palavra de Deus e vamos ler juntos. Mateus capítulo 24, versículo 14. A palavra de Deus diz assim, vamos ler juntos? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Surpreendentemente, essa parte da Bíblia também estava anotadinha ali, marcada. E esse homem pensou, poxa, será que esse senhor, ele crê na mensagem do advento, ele está proclamando o evangelho do reino, o evangelho eterno a todas as nações, ele tem no coração essa esperança de que estamos diante do fim da história, do ponto final da história, para já não restar tantas dúvidas, ele pensou em abrir outro texto bíblico, e conta a história que ele foi para um texto importante da palavra de Deus. O que vocês acham? Lá do livro de Êxodo. Ele queria ter certeza agora. E lá no capítulo 20 de Êxodo, ele abriu um local onde encontramos os mandamentos de Deus. No capítulo 20, para surpresa daquele soldado russo, ele viu também tudo marcadinho na Bíblia daquele senhor. Os 10 mandamentos, né?
E de forma especial, tinha um quarto mandamento sublinhado, que diz: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Deus, desde a criação, nos deu o sábado como um dia especial. E diz: em 6 dias você trabalha, faça suas obras, mas tem um dia especial para você descansar, para você repousar das atividades tão cansativas da semana, para você ser refrigerado. E assim, o mandamento é um presente de Deus para nós, né? Ah, mas por que nós devemos lembrar do dia de sábado? Ali diz o motivo: porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar, todas as coisas, as fontes das águas, e Ele então descansou no 7º dia, e Ele criou uma semana de 7 dias. Isso é bíblico, não é invenção da humanidade. Isso é Gênesis, é o princípio da história dessa terra. E até hoje nós temos uma semana de 7 dias preservada na história humana. E existe um 7º dia que é um dia especial. Lembra-te desse dia. E agora esse soldado russo, Hans, ele estava praticamente com certeza: esse homem é alguém que crê na volta de Jesus, é alguém que considera o sábado como um dia especial, é alguém que pode ser meu irmão na fé. E agora ele então, para tirar todo o resto de dúvidas que poderiam surgir, ele abriu em mais um texto da Bíblia. E você sabe qual é? Agora, se tivesse sublinhado esse texto, queridos, não precisa saber a língua daquele homem para saber que ele era um irmão na fé. Esse texto envolve também os últimos dias, algo que aconteceria muito solene. E ele abriu no livro de Daniel, que as crianças ouviram a história aqui, mas Daniel capítulo 8, versículo 14. Aquele Deus que revela mistérios revelou para Daniel no capítulo 8, versículo 14, que depois de 2300 anos, desde a reconstrução de Jerusalém, haveria a purificação do santuário lá no céu, e chegaria o tempo do fim no plano da redenção. Jesus, ele faria o seu ministério final no lugar santíssimo do santuário celestial. E esse ministério de purificação do santuário lá no céu, chegaremos ao tempo do fim. E queridos, essa profecia de 2300 anos, quando estudada nos seus detalhes, se você nunca teve a oportunidade de estudar com mais profundidade Daniel 8,14, esse é o momento, esse é o tempo. Claro que é importante estudar o livro como um todo, como está acontecendo aqui aos domingos. Mas nós precisamos nos aprofundar, nos apaixonar pelos mistérios revelados que Deus deixou revelado na sua palavra. Essa profecia é a maior profecia de cronologia, de tempo na Bíblia. Ela pega desde lá da restauração de Jerusalém, na época ali, nas gerações próximas de Daniel, né? Jerusalém estava destruída e precisava ser reconstruída. Quando veio o decreto para restaurar Jerusalém, contariam-se 2300 anos até a purificação do santuário no céu. E o anjo disse: sela Daniel esse livro. Não é para o seu tempo, é lá para o tempo do fim. E no tempo do fim, o saber vai se multiplicar, esse livro vai ser aberto, as pessoas vão entender, e aí elas estarão vivendo os últimos momentos da história da terra, o ponto final dessa tragédia de pecado e dor que nós vivenciamos. E queridos, quando aquele soldado alemão abriu em Daniel 8,14, para alegria, entusiasmo dele, estava marcado também, ele não tinha mais dúvidas, se tratava de um Senhor que acreditava na volta de Jesus, que acreditava que estava vivendo no tempo do fim, que acreditava que Jesus estava voltando e que o Evangelho deveria ser pregado a todo mundo, e então viria o fim. Sabe o que aconteceu naquele momento? Aquele jovem soldado alemão que queria estar na sua igreja com seus irmãos de fé, encontrou ali um irmão de fé. Amém. Abriu os braços
E aquele senhor também entendeu, porque ele mostrando os textos sem saberem se comunicar, o senhor também entendeu que aquele soldado considerava esses textos. E quando o soldado abriu os braços, aquele senhor foi e deu um abraço forte, um abraço forte no soldado inimigo, né? Não deveriam ter inimigos nesse planeta, não deveriam ter guerras. E os dois se abraçaram forte, forte assim, braço apertado, porque sabiam que estavam se preparando para uma terra que nunca mais ia ter guerras. Estavam se preparando para um lugar onde nunca mais ia ter sofrimento e dor. E lá estavam agora dois irmãos de fé, irmãos adventistas. Por que adventistas? Porque acreditavam no advento de Cristo. E esse é o ponto final. Queridos, eu preparei agora um vídeo que eu pedi para ficar engatilhado, que fala exatamente que nós estamos vivendo no tempo do fim. Os sinais são claros. E para a tua reflexão, digamos assim, preparo da tua mente e do teu coração para a mensagem bíblica que virá, eu gostaria que você ouvisse com muita atenção e carinho esse vídeo, Sinais do Fim. Chegou o fim, Jesus está voltando e a multidão não quer acreditar. Muitos também estão sempre ocupados em busca de riquezas e prazer. Se suas vidas não forem transformadas, jamais verão a glória do Senhor.
esse mundo ao ir para o céu. Ele intercede por nós no santuário celestial e hoje já está no processo final, na purificação do santuário celestial. Nós já estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. O ponto final está chegando e nós precisamos definir se queremos um final feliz, ó Pai. Todos aqueles que se entregarem de todo o coração ao Senhor e quiserem viver para sempre contigo, podem tomar a sua decisão em tempo de graça, em tempo de oportunidade, Pai. Nos ajude para que a nossa decisão pessoal venha aproveitar a Tua graça. A nossa decisão pessoal seja de quebrantamento, de transformação do nosso coração de pedra para se transformar num coração sensível, de carne, que possa dar ouvidos ao Teu Espírito, que possa compreender melhor esse Teu plano de redenção, esse Teu plano de amor. Nós sermos transformados pela Tua graça, dia a dia, Pai. Possamos ofertar também a nossa vida como instrumentos em Tuas mãos, para que o Senhor possa alcançar pessoas ao nosso redor, através do amor, através da integridade, através da bondade, através dos atributos do Teu caráter revelado em nós, as pessoas possam se atrair para estarem mais próximas de Ti também, Pai. Nos ajude num processo de transformação genuíno. Não queremos ficar apegados e agarrados à maldade, ao egoísmo, às injustiças, à irritabilidade, ao rancor. Ó Pai, livra-nos desses venenos mortais. Que haja em nós uma nova experiência contigo, Pai, a cada dia. Abençoe as decisões que estão sendo tomadas. Opere, ó Pai, nos corações aflitos, pessoas sofrendo doenças, enfermidades. O Senhor é nosso médico, o Senhor é nosso resgatador, o Senhor é nosso Senhor. Conduza-nos de acordo com os Teus planos. Por favor, submetemos Jesus. a nossa vida aos Teus cuidados, Pai. Abençoe essa igreja. Que possamos ter muitas outras semanas especiais como essa, com mais e mais filhos do Senhor, louvando o Teu nome, aprendendo mais de Ti e se consagrando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus te Jesus. abençoe.